Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre a isomeria espacial geométrica. A isomeria espacial, de modo geral, basicamente é característica de compostos diferentes que vão apresentar mesmas estruturas e fórmulas moleculares, porém elas apresentam diferentes arranjos espaciais dos átomos, ou seja, os átomos estão em posições espaciais diferentes, apesar de serem constituídas dos mesmos tipos de ligações químicas. A isomeria espacial ela também pode ser denominada como estereoisomeria. Então temos um exemplinho prático para a gente já introduzir a isomeria espacial. Então o primeiro composto aí, a da esquerda, nós temos aí o cis 1,2 de cloroeteno. E na direita temos aqui o trans 1,2 de cloroeteno. Observamos aí pela nomenclatura desses compostos que trata-se do mesmo composto básico, então de cloroeteno, e a posição do átomo de cloro trata-se da posição 2 em ambas as moléculas. Então a gente vê aqui, pelo nome já tem uma diferençazinha, cis-trans, indicando então que o arranjo espacial do átomo de cloro nessas duas moléculas trata-se de uma forma diferente. Mas para a gente aprofundar melhor na isomeria espacial, vamos dividir ela em duas formas diferentes, né? Isomeria espacial geométrica e isomeria espacial óptica. Então, primeiro falaremos um pouco sobre a isomeria espacial geométrica. Essa também é conhecida como isomeria cis e trans. Basicamente, nesse tipo de isomeria, a gente tem uma diferente disposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas ou cíclicas substituídas. Ou seja, para eu ter isomeria do tipo cis-trans, ou espacial geométrica, as duas condições necessárias são que possuem, então, uma insaturação, ou seja, ligação dupla entre um carbono e outro, ou cadeia cíclica substituída. Lembrando que é uma cadeia cíclica, uma cadeia carbônica fechada. Então, isômeros geométricos possuem fórmulas estruturais planas idênticas. Então, como podemos notar no exemplinho aqui abaixo, a fórmula estrutural plana ela é idêntica. O que vai diferenciar vai ser como que esses átomos vão estar ordenados ao longo do espaço. Mas por que essa denominação cis e trans? O cis em latim significa próximo a. Então, quando os grupos funcionais estão em um mesmo lado de um plano que passa pelo eixo principal da molécula, então, como eles estão próximos entre si, nós chamamos então essa molécula de cis. Então, por exemplo, no caso aqui do dicloroeteno, na posição cis, se eu passo uma linha aqui no plano da ligação dupla, eu observo que os átomos ligantes de cloro e os átomos ligantes de hidrogênio estão separados, né, por esse plano que passa pelo eixo principal. Então, como eles estão próximos entre si, as espécies semelhantes, eu chamo essa molécula então de cis. Então, assim, cis-tracinho de cloroeteno. Já a denominação trans, em latim, significa através de. Então, quando os grupos funcionais estão de um lado oposto de um plano que passa pelo eixo principal da molécula, então, por exemplo, nesse exemplinho aqui abaixo, eu tenho basicamente, se eu passar um plano, né, ao longo do eixo da ligação dupla, eu observo que cada ligante está de um lado diferente da molécula. Então, dessa forma, então, eu observo que os ligantes estão em posições transversais quando eu considero o eixo principal aqui da ligação dupla. Então, dessa forma, então, na segunda molécula eu tenho um composto trans. Então, trans, tracinho de cloroeteno. Então, é importante destacar, pessoal, sempre que a gente for avaliar se uma molécula é cis, trans, por exemplo, quando eu vou destacar o eixo principal da molécula, vai ser aquele eixo, né, que eu consigo traçar ao longo dos carbonos do alceno, né, que é a condição principal para ocorrer
esse tipo aí de isomeria, que é a cis-trans. Então, os isômeros geométricos, como dos exemplos que demos no slide anterior, eles vão apresentar a única diferença em suas propriedades vão ser as propriedades físicas. Então, por exemplo, o cis de cloroeteno, ele apresenta um ponto de fusão bem mais baixo do que o trans de cloroeteno. E, ao mesmo tempo, ele apresenta um ponto de ebulição maior do que o trans de cloroeteno. Essa alteração nas propriedades físicas ocorre porque temos uma alteração na polaridade da molécula. Então, dessa forma, as interações intermoleculares vão ser diferenciadas para as duas espécies. Então, quanto maior a força intermolecular, ou seja, a força que une as moléculas, maior a energia que vai requerer para remover essas interações e ocorrer uma mudança de fase. A isomeria cis e trans também pode ser observada em compostos cíclicos. Então, no caso de compostos cíclicos, um exemplinho aqui bacana, temos aí os dimetilciclopropano. Então, basicamente, temos aqui um composto carbônico cíclico fechado, um hidrocarboneto de cadeia fechada. E quando observamos aqui, este hidrocarboneto, ele tem aqui ligantes de diferentes naturezas, assim como a gente viu no caso dos alcenos dissubstituídos. Quando eu observo aqui nesse composto da esquerda para esse da direita, eu observo aqui também a diferença na posição desses átomos ligantes. Então, se eu traço um eixo aqui ao longo dos dois carbonos ligantes, nessa molécula aqui eu vejo que os dois ligantes estão juntos, do mesmo lado. Então, eu tenho a molécula cis. Já no caso dessa segunda molécula, quando eu faço o mesmo procedimento de traçar um eixo aqui ao longo dos carbonos ligantes, eu vejo que os átomos ligantes iguais estão em eixos transversais. Então, dessa forma, eu tenho que essa molécula aqui vai ser a molécula trans. Então, lembrando, a isomeria geométrica ela vai ocorrer então em compostos cíclicos e também em compostos contendo ligação carbono-dupla carbono. Então, as referências principais da nossa aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.